Bom dia, pessoal. Nosso assunto de hoje é congruência e semelhança. Está no seu livro na página 92, tá? Pode abrir seu livro. Bom, o que é algo congruente? Significa, basicamente, coisas que são iguais, comprimentos, ângulos que são iguais. É isso que a gente vai aprender daqui para frente. Primeiro, vamos observar os segmentos congruentes, ou seja, segmento é um pedaço de algum comprimento, tá? Então, aqui nós temos dois pedaços. O segmento AB, que vai de A até B, e o segmento PQ, que vai de ponto P até o ponto Q. O segmento AB mede aqui nessa figura 3 centímetros. E o segmento PQ também mede 3 centímetros. Por isso, a gente pode dizer que esses dois segmentos são congruentes, ou seja, suas medidas são iguais. E como é que a gente representa isso escrevendo matematicamente? Nós escrevemos o primeiro segmento, que é o que vai de A até B, ou seja, AB com um tracinho em cima, que significa que é uma reta, um pedaço de uma reta, tá bom? É uma linha, AB. E a PQ da mesma forma, PQ com um tracinho em cima significa que é uma reta, de P até Q. Se os dois têm a mesma medida, significa que são congruentes. A gente utiliza esse símbolo, que é um símbolo da igualdade, um igual, com um acento tio em cima. Para quê? Para não escrever que eles são exatamente iguais, para representar que isso aqui significa congruentes, a gente usa um igual com um acento tio em cima, tá bom? Então, toda vez que você vê esse símbolo, significa que esses dois segmentos são congruentes, suas medidas são iguais, tá certo? E os ângulos que são congruentes? Da mesma forma, se você tem dois ângulos que têm a mesma medida, eles serão congruentes. Aqui nós temos um ângulo representado pela letra A, lembrando que toda vez que a gente se refere a ângulo, aquele determinado ângulo, nesse caso aqui, o A, ele é representado com um chapeuzinho em cima, um acento circunflexo, para dizer que aquilo é um ângulo, tá bom? Não é um ponto. Então, aqui o ângulo A mede 110 graus e o ângulo P mede também 110 graus. Então, nós podemos dizer que o ângulo A é congruente com o ângulo P. Os dois têm a mesma medida, tá? Então, ângulos congruentes são ângulos que têm a mesma medida, é só você analisar. E usa o sinal igual com o acento tio para representar que os dois são congruentes, possuem a mesma medida. Bom, agora que já sabemos o que são segmentos semelhantes e ângulos semelhantes, nós vamos observar algumas figuras para que a gente consiga determinar se as duas figuras são congruentes também. Bom, duas figuras serão congruentes quando os seus lados e os seus ângulos são congruentes, ou seja, correspondentes. É a mesma coisa, tá? Congruente e correspondente. Ou seja, para que esses dois triângulos sejam congruentes, nós teremos que ter todos os seus lados congruentes e todos os seus ângulos congruentes também. Assim, nós poderemos dizer que esse triângulo é congruente com esse, ou seja, terão as mesmas medidas de lados e ângulos. Então, para saber, a gente vai observar a figura. Toda vez que aparecer, observe bem, neste lado aqui, no lado A até C, nós temos um tracinho. E na segunda figura, nós temos no lado QR o mesmo tracinho. Significa, então, que este lado que tem um tracinho é congruente com este lado que também tem um tracinho. Significa que esse tracinho mostra que esse lado tem a mesma medida que este lado que também tem um tracinho. Então, este lado que tem dois tracinhos tem a mesma medida do que este lado, que também tem dois tracinhos. E aqui, este lado que tem 3 tracinhos, tem a mesma medida, o mesmo comprimento do que este lado que tem 3 tracinhos. Então, os tracinhos iguais nas duas figuras indicam os lados que são congruentes. Da mesma forma, se a gente olhar os ângulos, ó, são 3 ângulos em cada triângulo. Para esse primeiro ângulo, o ângulo A, tem apenas um tracinho, então na outra figura, o ângulo R, que tem um único tracinho, está mostrando que esse ângulo possui a mesma medida do que esse. Se a gente olhar esse ângulo C agora, tem 2 tracinhos, e nesse triângulo, este ângulo Q tem 2 tracinhos, então significa que este e este têm a mesma medida. E por fim, este ângulo B, que tem 3 tracinhos, tem a mesma medida do que este ângulo P,
que tem 3 tracinhos. Então, os tracinhos, quando a gente compara duas figuras, vão mostrar quais são os lados iguais e quais são os ângulos iguais, tá bom? Então, a gente vai listar aqui os ângulos que são congruentes e os lados que são congruentes, para a gente poder determinar que os dois triângulos são figuras congruentes, tá? Então, quais são os ângulos que são congruentes, que são iguais? São aqueles que têm o mesmo tracinho. Começando pelo ângulo A, então a gente escreve o ângulo A com o chapeuzinho em cima para dizer que é um ângulo, é congruente, olha o símbolo, sinal de igual, com um tio em cima. Ele é congruente com qual ângulo? O ângulo R, que também tem apenas um tracinho, ângulo R. Qual vai ser o segundo ângulo? O que tem 2 tracinhos, ó, o ângulo C. Ele é congruente ao ângulo Q, que também possui 2 tracinhos. E o terceiro ângulo é o ângulo B, que é congruente ao ângulo B, que tem 3 tracinhos. Vamos para os lados. Este lado que vai de A até C, vamos escrever assim, AC com o tracinho em cima, para indicar que é uma medida, que é um lado, uma reta, que vai de A até C. Este lado que tem um tracinho é congruente ao lado QR. É o lado que vai de Q até R. Eles são congruentes. Colocamos o símbolo aqui. Segundo lado é o que tem 2 tracinhos, de B até C. Então, o segmento ou lado, né? BC é congruente a qual lado? O mesmo que tem 2 tracinhos, PR. Tracinho em cima para dizer que é um lado, um segmento. E por último, o lado AB ou BA é a mesma coisa, vamos colocar AB. Ele é congruente a qual lado nesta figura? Este lado que tem os 3 tracinhos, PQ ou QR, vamos botar PQ. PQ ou QP, eu falei QR, né? Ok. Então, nós listamos os ângulos que são congruentes nessa figura e nessa, e os lados que são congruentes nessa figura e nessa. Nós observamos que todos os lados desse triângulo amarelo são congruentes a todos os lados do triângulo laranja. E todos os ângulos do triângulo amarelo são congruentes com todos os ângulos do triângulo laranja. O que isso significa, então? Para a gente não precisar escrever isso aqui, o que a gente pode dizer? Podemos afirmar que o triângulo... Este triângulo amarelo, qual triângulo é esse? É o triângulo formado por ABC. Tá vendo que fecha o triângulo ABC? Então, é o triângulo ABC. Ele é congruente, o triângulo inteiro é congruente a esse outro triângulo. E que triângulo é esse, o laranja? PQR. PQR. Então, dessa forma, a gente diz que o triângulo ABC é todo congruente ao triângulo PQR. Por quê? Porque seus ângulos e seus lados são todos congruentes, ou seja, têm a mesma medida. E o que significa dizer que esses dois triângulos são congruentes? Na prática, é dizer que, quando eu colocar um triângulo sobre o outro, eles vão se sobrepor, estão vendo? Eles vão se tornar iguais. Um vértice em cima do outro, ó, um ângulo em cima do outro e um lado em cima do outro. Significa, então, que os dois triângulos são congruentes, ok? É isso que significa na prática. Bom, vamos ver mais um exemplo que está no seu livro, na página 94, tá? Então, nós temos aqui dois triângulos e vamos analisar se eles são congruentes. Ó, nesses triângulos, o vértice C, esse aqui, olha só, que ângulo é esse? Um ângulo quadradinho de 90 graus. Este vértice C, esse cantinho C, corresponde, ou seja, é congruente ao vértice Q. Olha o vértice Q aqui, também é um ângulo reto de 90 graus. Então, esse ângulo é congruente com esse ângulo, ok? Também, como o segmento AC, olha, AC mede 3. O segmento RQ também mede 3. Então, esse segmento, este lado, é congruente com este lado. Então, o vértice A corresponde ao vértice R, ok? Este vértice corresponde a esse. Observe bem o que ele está afirmando.
nós temos que esse ângulo é congruente com esse. E temos que este comprimento é congruente com este comprimento. Então, a gente pode dizer também que este vértice do cantinho deste comprimento vai ser congruente com este vértice do cantinho deste comprimento, ok? Não temos a medida desse ângulo qual é, e nem desse, mas só analisando que esse ângulo é igual a esse e esse segmento é igual a esse, a gente pode concluir que este vértice, este ângulo, vai ser igual a esse também. Analise bem a figura. Se a gente pegar esse triângulo e virar de lado, observe como se fosse esse aqui. Se a gente pegar esse triângulo e virar de lado, ó, ele vai virar esse daqui, ok? Este comprimento, que é de 3 centímetros, esse aqui, se a gente virar, ele vai virar qual comprimento? Esse daqui, que é de 3 centímetros, se a gente já viu que é congruente. Então, eu posso afirmar que esse ângulo A vai ser congruente com esse ângulo R. Observe bem, só a gente virar as figuras e conseguimos afirmar isso. Vamos analisar o outro segmento agora. Aqui. Como o segmento CB, este lado aqui, que mede 2, ele é congruente com o segmento QP, que também mede 2, podemos concluir, então, que esse ângulozinho B, do vértice B, também vai ser congruente com esse ângulozinho P. Se a gente analisar a figura novamente, ó, sabemos que esse lado aqui de baixo mede 2, ok? Tá aqui, ele mede 2. Se a gente virar a figura, teremos esse lado, ó, que também mede 2. Então, temos este ângulo B aqui. Se a gente virar a figura, vai se transformar nesse ângulo P. Então, a gente pode dizer que esse ângulo B é congruente ao ângulo P, mesmo não tendo a medida aqui dentro. Estão vendo? É só analisar quem é congruente com quem. Então, dessa forma, a gente pode afirmar que o triângulo ABC é congruente com o triângulo RPQ. Ok? Quando temos um segmento MN, por exemplo, costumamos indicar sua medida por MN sem o traço em cima, estão vendo? Nesses triângulos, por exemplo, podemos escrever AC, sem o tracinho em cima, que é igual a RQ, sem o tracinho em cima, que é igual a 3. Os dois medem 3, estão vendo? É o que isso aqui está dizendo. E também que CB é igual a PQ, que é igual a 2. Então, a gente pode usar também essa notação, essa escrita usando apenas o igual e sem o tracinho em cima, tá bom? Vamos praticar fazendo essa questão da página 95, tá? Questão 5. De acordo com as figuras, escreva os vértices P, Q e R na sequência adequada para que os triângulos sejam congruentes. Primeiro, nós temos o triângulo EMA. Então, a gente precisa escrever primeiro o vértice, o ângulo que é congruente com esse é o que vai vir escrito primeiro. Aqui é o quê? Observe bem. O primeiro é esse triângulo, EMA. Primeiro está escrito a letra E, significa que é o ângulo E, este aqui. Na outra figura, qual é o ângulo congruente a esse? Estão vendo que tem um tracinho? É o ângulo que tem um tracinho também, aqui, ó, ângulo Q. Então, esse é congruente a esse, por isso que temos o E escrito primeiro, então o Q vai vir escrito primeiro, para esse triângulo. Depois, o ângulo M, tá aqui, é um ângulo que tem 3 tracinhos. No outro triângulo, quem tem 3 tracinhos é o R, então ele vem escrito aqui em segundo, para dizer que esse é congruente com esse. E o ângulo A é o que tem 2 tracinhos. Na segunda figura, quem tem 2 tracinhos é o P, então ele vem escrito por último. Então, esse ângulo é congruente com este com este e este com este. É só a escrita que tem que ser na ordem dos ângulos, tá bom? PQRS é um paralelogramo. Nós temos aqui essa figura que é representada por 2 triângulos, né? Nada mais do que isso. Então, primeiro, o ângulo S vai ser congruente a quem? A quem está do mesmo lado, lá do outro, na mesma figura, só que lá do outro lado, ó. Se a gente pegar, é como se a gente estivesse pegando esse triângulo aqui, ó, e virando para cá, estão vendo? Eu sei que esse aqui tá muito grande, mas é como se fizéssemos isso. Esse triângulo aqui, ó, é o mesmo que está do lado, só que virado assim. Então, esse ângulo vai ser congruente com esse, por isso que nós temos SQ, SQ. Depois, o ângulo R, que tá aqui, vai ser congruente com quem? Com o ângulo P, é quem está logo aqui em cima, né?
Então, o P está aqui. E por último, o ângulo P vai ser congruente com quem? Com o próprio ângulo R, né? Tá aqui também.